Bitcoin despenca e nesse momento está oscilando abaixo dos US$ 70.000, acendendo um sinal vermelho para alguns investidores. Mas a pergunta do momento é: estamos diante do fim de um ciclo ou de uma das maiores oportunidades dos últimos anos? Fique comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou destrinchar o que pode estar por trás dessa queda e o que os grandes investidores estão fazendo e o que você, como investidor, precisa observar a partir de agora. E para começar, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site que é investimentosemfoco.com.br e lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações e também temos diversas análises que fazemos relacionadas às ações do momento. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. E não é surpresa que nos últimos dias o Bitcoin vem de uma queda expressiva, chegando a perder mais de 40% em relação ao seu topo histórico, entrando oficialmente em uma fase de forte correção. Essa não é uma queda comum. Estamos falando de uma movimentação que envolve bilhões de dólares saindo do mercado cripto, com impacto direto também sobre Ethereum, Solana e diversas outras altcoins. O sentimento dominante agora em alguns investidores iniciantes no mercado de cripto e que nunca passaram por algo parecido é de incerteza. Analistas tanto nacionais quanto internacionais estão chamando esse momento de uma verdadeira crise de fé no mercado cripto. Isso significa que muitos investidores estão simplesmente perdendo a confiança no curto prazo e preferindo sair do risco com efeito manada. Quando isso acontece, a consequência é em cadeia: mais vendas, mais stops acionados e mais pressão sobre o preço. Um dos principais motivos dessa queda é o cenário de juros nos Estados Unidos. Com juros elevados, investidores globais passam a preferir ativos considerados mais seguros, como títulos do governo americano. Em resumo, a simples perspectiva de juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos fortalece o dólar e reduz a liquidez disponível para ativos mais voláteis. Isso reduz a liquidez disponível para ativos de riscos, como ações de tecnologia e principalmente criptomoedas. Outro fator muito importante que eu quero chamar a atenção nesse vídeo são as liquidações de posições alavancadas. Muitos traders operam com dinheiro emprestado. Quando o preço cai rápido, essas posições são forçadas a serem encerradas. Isso gera vendas automáticas, que empurram ainda mais o preço para baixo, criando um verdadeiro efeito dominó. Só para termos uma ideia, o mercado cripto perdeu cerca de 900 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas 22 dias, com liquidações que chegaram a quase 1 bilhão em poucas horas. E como já é de se imaginar, se o Bitcoin cai, as altcoins normalmente caem ainda mais. Isso acontece porque elas são vistas como ativos de riscos ainda maior. Em momentos de estresse, investidores vendem primeiro as altcoins, e aqui estamos falando da Ethereum, XRP, Solana, Cardano e por aí vai, e depois liquidam o próprio Bitcoin. Outro ponto que chama a atenção nessa queda é que mesmo nos ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos, nós estamos vendo saídas de capital institucional. Até tivemos uma notícia recente de que somente nos Estados Unidos foram registrados saques de mais de 540 milhões de dólares na semana. Isso mostra que, no curto prazo, até grandes players estão reduzindo exposição ao risco. Mas, historicamente, esses momentos de saída institucional muitas vezes antecedem fases de acumulação. E para quem está com receio de entrar nesse momento, é importante deixar claro que, em ciclos anteriores, quedas entre 30% e 50% não foram incomuns dentro de mercados de alta de longo prazo. Em vários momentos, essas quedas pareceram, entre aspas, o fim do Bitcoin, mas depois se mostraram pontos de virada importantes. Claro, isso não é garantia de que vai acontecer de novo, mas o histórico merece atenção. E a grande dúvida que paira na mente do investidor de cripto nesse momento é: isso é o fim do ciclo ou apenas uma correção dentro de um ciclo maior? No curto prazo, o cenário é claramente negativo. Já no longo prazo, tudo vai depender de fatores como política monetária, adoção institucional e regulamentação. Além disso, a partir de agora, três fatores são fundamentais. Primeiro, decisões do Fed
sobre juros. Segundo, o fluxo de entrada ou saída dos ETFs de Bitcoin. E terceiro, o volume de negociação, que mostra se o mercado está realmente capitulando ou apenas corrigindo. E para nós investidores, o mais importante agora é fazer a gestão de risco, evitar decisões emocionais, não operar alavancado sem preparo e ter clareza se seu foco é curto ou longo prazo. Em mercados como esse, quem sobrevive costuma ser quem tem estratégia, não quem tenta adivinhar o fundo. E por fim, a queda do Bitcoin pode até assustar, mas também pode representar um momento decisivo para os próximos meses. Se é uma crise ou uma oportunidade, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é clara: quem entende o cenário sai na frente. E se você quer continuar acompanhando o mercado tanto de ações quanto de criptomoedas de perto e com análises objetivas como essa e com foco 100% nos fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco, deixe sua opinião aí embaixo sobre essa queda do Bitcoin e não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!